Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre a repressão ao ilícito fiscal, que é uma questão, como destacado no início da primeira palestra, é uma questão de política criminal, política repressiva. Né? Não obrigatoriamente o ilícito fiscal deverá ser tutelado pelo direito penal, é uma opção do legislador. As infrações tributárias, portanto, elas são necessariamente punidas por sanções combinadas na legislação tributária e, eventualmente, punidas, quando tipificadas penalmente, por sanções combinadas na legislação criminal. Nós vemos aqui, portanto, a emanação de diferentes manifestações da soberania estatal. As sanções tributárias previstas na legislação tributária derivam-se do ius tributandi e, portanto, se sujeitam aos limites próprios do ius tributandi, se sujeitam também às regras de repartição de competência própria das normas tributárias. Sanções de ICMS é o Estado que irá legislar, de ISS são os municípios, de imposto sobre a renda é a União, e se sujeitam, dizíamos, também aos limites próprios que cerceiam o poder tributário, tais como o não confisco, como já reconhecido pelo Supremo, e não apenas esse, mas outros, vai ser tema de outra palestra. E também as penas que emanam do ius puniendi. Existem semelhanças e distinções entre as sanções tributárias e penais, e os dois ramos, como muito bem observado pela atenta e estudiosa professora Luciana, doutora Luciana, os dois ramos do direito estão cada vez mais próximos. São inexoráveis interfaces, e não apenas interfaces, pontos de conexão, mas também influências que o direito tributário sofre do direito penal, influências benfazejas, diga-se de passagem. O direito tributário aproveita-se da maior maturidade que o direito penal tem no tratamento do ilícito, como também há reflexos inexoráveis que o direito penal sofre em decorrência do direito tributário. Algumas influências do direito penal no direito tributário sancionador, aquele capítulo do direito tributário destinado ao estudo das infrações e das sanções. O direito tributário ele é permeável aos princípios oriundos do direito penal. Há, portanto, uma comunicabilidade de princípios que chamamos princípios gerais da repressão, que são oriundos do direito penal, devido ao maior tempo e à maior maturidade do direito penal, mas que irradiam influências em toda a orbe jurídica, inclusive no direito tributário. Onde quer que se manifeste qualquer potestade punitiva do Estado, ali deverão estar refletidas ou serem sentidas as influências irradiadas de tais princípios. São, portanto, onicompreensivos. E esta influência, ela pode se fazer de forma expressa ou de forma implícita. Expressa quando o legislador expressamente incorpora para este subsistema ou ramo do direito tributário determinado princípio. E o direito tributário nós temos alguns exemplos. O CTN nos dá vários exemplos. O legislador da década de 60 incorporou, por exemplo, o princípio da retroatividade benigna no artigo 106 do CTN, de induvidosa inspiração no direito penal. O artigo 112 traz a interpretação mais favorável ao acusado. O artigo 138, na denúncia espontânea, nós temos também uma induvidosa inspiração do direito penal, misturando-se os requisitos do arrependimento posterior com os efeitos do arrependimento eficaz. Portanto, essa incorporação, por vezes, ela é expressa pelo legislador, mas por vezes ela é implícita. Ou seja, mesmo aqueles princípios gerais da repressão, oriundos do direito penal, quando não expressamente previstos na legislação tributária, eles podem, por vezes,
gerar efeitos na aplicação da legislação tributária. E aqui cito como único exemplo, porque não é o nosso objeto da palestra, mas o concurso formal de infrações. Por vezes, a penalidade combinada na legislação pode se revelar excessivamente rigorosa. A equidade requer uma adequação desta sanção prevista em lei, adequando-a ao caso concreto. Qual o critério a ser utilizado quando a legislação tributária for omissa? Isso pode ser utilizado, o princípio do concurso formal de infrações pode inspirar uma solução para o caso concreto. No entanto, essa permeabilidade ou comunicabilidade de princípios encontra limites. Afinal de contas, as sanções são similares, mas não são idênticas. Os subsistemas têm peculiaridades. Estas exceções podem ser absolutas, alguns princípios do direito penal que eventualmente não se aplicam no direito tributário, ou podem ser exceções parciais, quando o princípio irradia alguma influência, mas não há uma transposição ipsis literis ou autômata do princípio. Há uma adequação deste princípio às condições presentes no ordenamento, no ramo do direito tributário. Podemos citar como exemplo algo que o próprio legislador fez. Ao incorporar a retroatividade benigna, ele limitou a retroatividade preservando a coisa julgada, diferente do que ocorre no direito penal. Ou seja, houve uma adaptação para impedir que os contribuintes que já tenham pagado as suas penalidades tenham direito de repetição de débito. Não é esse o objetivo da retroatividade da norma. E há também a via inversa. O direito tributário também exerce influência sobre o direito penal, ao menos naqueles crimes de índole fiscal, o chamado direito penal tributário. Isso porque há uma unicidade do ilícito, e poderíamos dizer mais, do próprio injusto. A antijuridicidade nos crimes contra a ordem tributária não reside no direito penal. Ela decorre da legislação tributária. Se não há ilícito, se não há antijuridicidade, se não há punibilidade à luz da legislação tributária, também ipso iure, inexoravelmente, haverá ausência destes requisitos no direito penal. À luz da legislação tributária, não pode haver persecução criminal. Igualmente, se há uma anistia fiscal, há o perdão das sanções, por razões também, a exemplo do parcelamento, chegaremos lá, por razões de política fiscal, por recuperação de crédito, decide o ente federado, mediante lei, conceder a isenção, o que usualmente é feito mediante o preenchimento de requisitos, e dentre eles o pagamento do principal e por vezes dos juros. Ora, se há o perdão das sanções no âmbito tributário, este perdão necessariamente irá se estender também para sanções de natureza penal, já que o ilícito é único. Há uma unicidade do ilícito. Quanto à extinção do crédito tributário, aqui temos um foco muito centrado no pagamento. Isso porque o pagamento já foi reconhecido pelo legislador, já foi incorporado em 4 leis, algumas delas questionadas perante o Supremo Tribunal Federal, iremos comentar rapidamente, mas não apenas o pagamento irá extinguir a pretensão punitiva do Estado, mas sim várias outras formas de extinção do crédito tributário. Não apenas o pagamento, mas compensação, remissão, decadência, dação em pagamento. Nós iremos comentar algumas delas, ao menos o que o tempo permitir, né? Com relação ao pagamento, deixa eu ver se eu consigo. Com relação ao pagamento, vamos ver se com relação ao pagamento tem alguma coisa. Isso que é difícil. Isso. Aqui foram pensadas algumas decisões apenas para ilustrar como os tribunais têm aplicado e reconhecido a extinção da pretensão punitiva.
Aqui temos uma decisão do Supremo, relativamente recente, do ministro Dias Toffoli, que diz a adesão ao refis não implica inovação, não há extinção da obrigação, mas mero parcelamento. Então, revela-se harmoniosa a simples suspensão da pretensão punitiva do Estado, ficando a extinção sujeita ao pagamento integral do crédito. Ou seja, o Supremo ele tem aplicado de forma remansosa, apenas uma ilustração, essa extinção pelo pagamento. Obrigado. Bom, quanto à compensação, por que apenas o pagamento? O crédito tributário pode ser extinto também pela compensação. É outra forma de se cumprir a obrigação, de se extinguir a obrigação tributária. Realmente, você pode me ajudar? Voltar ao slide anterior, aperta para mim compensação, por gentileza. Bem mais fácil, obrigado. Bom, aqui nós temos um caso do TRF da 5ª Região, um caso onde houve uma decisão transitada em julgado que previu, que reconheceu a existência de créditos perante o INSS da empresa. E diz aqui, se no âmbito civil já foi apreciada a questão da compensação dos créditos, a força da coisa julgada e produzida perpassa para a esfera penal, impondo-se a absolvição do réu. Por quê? Porque o crédito tributário que havia ensejado a persecução criminal já estava extinto pela compensação. Pode apertar essa setinha para mim no final? Obrigado. Também outras hipóteses, o pagamento antecipado com a homologação do lançamento, e a homologação tácita se confunde com decadência, que nós veremos um pouco mais adiante, a conversão do depósito em renda, a existência de depósito do montante integral também suspende a pretensão punitiva do Estado, não apenas o parcelamento, veremos um pouco mais adiante, outras hipóteses há de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A dação em pagamento de bens imóveis, outra forma de extinção, que igualmente extingue o crédito tributário e deve também ter o reflexo na persecução criminal. A consignação em pagamento, você pode apertar para mim, consignação em pagamento? Aqui há um caso interessante em que a consignação em pagamento não implicou na extinção do crédito, da pretensão punitiva. Mas por quê? Porque houve a consignação em pagamento, segundo aqui a relatora, mediante um depósito parcial. Não houve um depósito integral. A mero ajuizamento com um depósito parcial entendeu a desembargadora do TRF da 3ª Região que não suspenderia a pretensão punitiva. Mas nós temos aqui as hipóteses de haver uma ação de consignação em pagamento com depósito integral. As hipóteses de cabimento da ação de consignação em pagamento no direito tributário, previstas no artigo 164, são 3. Apenas uma delas gira em torno do montante. Pode ser ajuizada a ação de consignação em pagamento se houver exigência ilegal ou condições, imposição de incondições para o pagamento, ou seja, impor o pagamento de um outro débito antes daquele, nos termos do artigo 163, que prevê a imputação do pagamento. Pode haver também a exigência do mesmo tributo sobre o mesmo fato gerador por diferentes entes federados, que é tão comum no ISS, por vezes até hoje no IPVA, no âmbito estadual. Então pode haver o depósito integral. Se houver o depósito integral, o entendimento deveria ser outro. A setinha, por gentileza. Transação, remissão, decisão judicial passada em julgado, decisão administrativa reformável. O que é só o último, por gentileza? Decisão administrativa reformável. Há um precedente específico sobre esse tema. Não pode o Poder Judiciário impor ao paciente condenação pelo cometimento de crime contra a tributária se a autoridade fazendária, em sede de procedimento administrativo, extinguiu o crédito tributário. Então nós temos assim uma fixação em pagamento,
mas não apenas o pagamento, mas também outras modalidades ou hipóteses de extinção do crédito tributário produzirão Podemos falar disso, o mesmo efeito. Aqui a decadência também é um caso interessante. Você pode clicar na decadência para mim, por favor, né? Ora, se o Estado não teve interesse ou não diligenciou para promover a cobrança do crédito tributário, qual seria o interesse em promover ou inaugurar a persecução criminal para punir o eventual inadimplemento? Bom, por outros motivos, né, com outro fundamento, se reconheceu que a decadência do crédito tributário impede a persecução criminal, porque não há uma condição para o oferecimento da ação penal. Decaindo a administração fiscal do direito lançado do crédito tributário em razão da decadência, não houve lançamento. Se não houve lançamento, não há um elemento normativo do tipo, uma condição da ação penal. Então, a decadência também tem o condão de extinguir a pretensão punitiva do Estado. Seguindo. Com relação à prescrição, nosso entendimento é diferente. A prescrição, o Estado diligenciou para a cobrança do crédito tributário, o crédito tributário foi inadimplido. Existem regras específicas para a prescrição do crime previstas na legislação penal. Então, aqui nós estamos diante de uma exceção. Poderíamos dizer, todas as hipóteses de extinção do crédito tributário previstas no artigo 156 do CTN, ipso iure, extinguem a pretensão punitiva contra os crimes de índole, dos crimes de índole tributária, de índole fiscal. Com uma exceção, a prescrição. Pode ocorrer a prescrição, seja ela intercorrente ou não seja intercorrente, e ainda assim terá o Estado a pretensão punitiva, no nosso entendimento, para a persecução penal. Por favor. Aqui nós temos adiante. Aqui nós temos... Pode passar mais um, por gentileza. Trago aqui um breve histórico, né, do tratamento do tema, tanto da extinção da punibilidade pelo pagamento, como também da suspensão por força do parcelamento. E aqui, antes desse breve retrospecto, cumpre lembrar, não apenas o parcelamento tem o condão de suspender a pretensão punitiva, mas também as outras hipóteses de suspensão da exigibilidade. Ora, se é concedida a moratória, não há mais inadimplemento. Se há o depósito do montante integral, ora, só pode ter um objetivo na persecução criminal, nesta hipótese: buscar estorvar o exercício do direito de ação. Ora, existe lá garantia em dinheiro. Trata-se, não sei se estou falando aqui um asneiro, o professor me corrija, mas na minha modesta opinião, e diria leiga no âmbito penal, trata-se de crime impossível. O resultado é impossível, tem um depósito integral. E é um crime material, um crime de resultado. Liminar e mandado de segurança, precedente lido pelo nosso professor, diz que a impetração de mandado de segurança não impede ou não suspende a persecução criminal. A liminar sim, porque a liminar não suspende a exigibilidade, perdão. A liminar sim, a mera impetração não, porque a mera impetração também não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Mas a liminar deferida em mandado de segurança, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, deve também suspender a pretensão punitiva do Estado, com uma antecipação de tutela. Quanto à impugnação administrativa, já tratamos, né, o Supremo reconheceu como uma condição de procedimentabilidade. Em relação a garantias, breve comentário. A persecução criminal, como já dissemos, né, se há garantia para o pagamento, ela, nossa modesta visão, somente serviria para pressionar, precipitar o pagamento, inibindo o exercício do direito de ação, o que não nos parece ser correto, tampouco procedente. Pois bem, aqui nós temos, o meu tempo está esgotado, aqui, né, clicando em cada um desses quadradinhos, eu vou poupá-los dessa busca, né, de acertar aqui em cada quadrado.
há a citação do dispositivo legal com aplicação jurisprudencial, como um exemplo de aplicação jurisprudencial. Bom, podemos ver que repetidas vezes, desde 95, o legislador ele tem buscado, ele tem previsto expressamente a extinção da punibilidade pelo pagamento e a suspensão da pretensão punitiva por força do parcelamento, de forma expressa e diria até remitente. Em 95, em 2000, em 2003, essa lei foi alvejada por uma DIN proposta pelo MP, pela Procuradoria-Geral da República, que foi julgada prejudicada. Por quê? Houve a revogação tácita com a aplicação da lei do refis, que dispôs sobre a mesma matéria, de forma não diversa, mas similar, mas se entendeu que haveria revogação tácita da lei do país e, portanto, foi julgada prejudicada. Ainda está em trâmite a DIN ADI 4273, mas que nos parece terá o mesmo destino, já que já há uma nova lei em 2011, onde mais uma vez se prevê a extinção da punibilidade pelo pagamento e a suspensão pelo parcelamento. Iria comentar os fundamentos da ADIM, o tempo não permite, mas brevemente gostaria de destacar que um desses fundamentos da ADIM seria por força do princípio da proporcionalidade. Ali, com um grande esforço, se desenvolveu a teoria de que seria o inadimplemento, ou os crimes contra a ordem tributária, deveriam necessariamente ser punidos e haveria uma violação do princípio da proporcionalidade por omissão da proteção de direitos fundamentais que somente seriam implementáveis com a arrecadação tributária. Parte da premissa de que sem a aplicação do direito penal não haveria arrecadação. E aqui dois brevíssimos comentários para encerrar. Uma proposta de mudança de foco. Esse entendimento de que o Estado somente atua mediante a tradicional fórmula receita, orçamento, despesa pública, está ultrapassado. Existem formas do Estado atuar sem a necessidade de arrecadação tributária. Primeiro ponto. E às vezes de forma muito mais eficiente. Por vezes manipulando os próprios tributos na lei, com a extrafiscalidade, induzindo comportamentos que sejam desejáveis, convenientes, onerando a tributação para os comportamentos que não são ilícitos, senão não poderia ser o fato gerador, mas são indesejáveis. E segundo ponto, entendemos diametralmente oposto, de forma totalmente oposta. Nos parece que a extinção da punibilidade ou a suspensão da pretensão punitiva é um incentivo para o pagamento que tutela a arrecadação para a consecução exatamente dos objetivos do Estado previstos na Constituição. Deve-se mudar o foco. O problema não está na arrecadação. O Estado arrecada muito, pelo menos a União, vamos falar assim, senão o pessoal do município, dos estados vão brigar comigo. Mas no Brasil, ao menos no âmbito da União, ela arrecada muito. Arrecada muito. Dizer que a carga tributária no Brasil não é alta, ou seja, eu gostaria de conhecer, depois eu vou pedir para o Leonardo esse estudo, mas nós temos uma carga tributária que em 95 era 25% do PIB. Hoje está a 38% do PIB, ou seja, em menos de 20 anos, houve um aumento de 50% na carga tributária. E não houve um aumento de 50% na melhoria dos serviços públicos, porque é esse o enfoque que deve ser dado. Não o quanto se arrecada, mas como se aplica o dinheiro. O sentimento do efeito de confisco é subjetivo e relativo. Há países que têm carga tributária maior que o Brasil, é verdade, mas com serviços públicos muito melhores. Então, acredito que o foco, inclusive do Ministério Público, deve estar no passo tortuoso que separa a arrecadação de tributos, a sua justa aplicação e o alcance de sua destinação com a consecução dos fins do Estado. Muito obrigado pela atenção.